Olá pessoal, professor Ramon Xavier falando e essa é mais uma aula de artes. Nessa aula de artes aqui a gente vai falar de um cômodo específico. A gente veio falando aí de arquitetura ao longo do bimestre, nós já falamos dos tipos, falamos um pouco da história, falamos da funcionalidade, para que serve. A gente já fez um desenho de vista aérea da escola, a gente já fez uma planta baixa de uma casa e agora a gente vai um pouco mais a fundo, um pouco mais específico. A gente estava falando por enquanto de obras grandes, no geral, ao todo. Na aula de hoje a gente quer falar mais de uma questão específica da arquitetura, que é mais o design de interiores, a parte interna. E nós vamos focar aqui em construir um único cômodo. Nós vamos fazer um desenho em perspectiva, com um ponto de fuga. Então, o tipo de desenho que a gente vai fazer hoje é desenho em perspectiva com um ponto de fuga. Nosso objetivo hoje aqui nessa aula é fazer este desenho aqui, ó. Vamos ver, cadê o desenho? Esse aqui. A gente quer fazer um desenho como esse. É um cômodo, é como se a gente estivesse em uma das paredes olhando para outra parede. Então ali a gente tem uma cama, tem uma cômoda, tem um guarda-roupas, tem um tapetão ali no meio, a lâmpada e do lado de cá tem um quadro. Mas esse desenho foi feito usando régua. Quase que exclusivamente usando régua. Só régua. A gente não precisa ter aí um dom artístico, uma mão mágica. Não. Somente com a régua e uma folha de papel a gente consegue fazer um desenho deste tipo. E, inclusive, a gente consegue não só fazer um quarto como esse, mas a gente consegue copiar qualquer que seja o cômodo que a gente estiver ali observando. Com um pouquinho só de técnica. E, claro, a proposta... eu vou contar para vocês no final. Vamos construir esse desenho aqui usando um ponto de fuga, ok? Em perspectiva. Então vamos lá, a gente precisa aí de uma folha em branco. Essa folha está em branco, tá? Pode ser uma folha A4, não tem problema. Você vai pegar o seu papel, o seu caneta e a régua. A gente precisa de uma régua. De preferência uma régua de 30 centímetros, como essa daqui, ó. Se você não tiver uma régua, qualquer coisa que tenha um lado reto já vai ser o suficiente para a gente construir. Mas de preferência que tenha pelo menos 30 centímetros, porque a folha de papel A4, a folha que a gente usa, ela tem 30 centímetros. Então se for um objeto reto, mas for muito pequeno, talvez tenha um pouco de dificuldade. Mas a gente vai fazer o seguinte. Para começar, a gente precisa escolher um ponto. Dê preferência por escolher um ponto mais central possível na sua folha. Então, a gente tem aqui a nossa folha. Eu vou fazer um ponto lá no meio. Fiz um ponto lá no meio. Chama de ponto. Esse é o ponto. Ele vai ser a minha referência para construir todo o meu desenho. Aí o que eu vou fazer? Eu vou primeiro fazer, marquei o ponto, né? Vou fazer a parede do fundo. É como se eu estivesse olhando para o fundo. Então eu vou delimitar ali o espaço, vou fazer um retângulo para delimitar esse espaço. O fundo. De vez em quando eu vou dar uma acelerada no vídeo para a gente não ficar perdendo muito tempo nos detalhes, tá? Se eu tiver que fazer um desenho, alguma coisa, então se de repente der uma acelerada aí, não precisa preocupar não. Fui eu mesmo que acelerei para a gente ir direto ao ponto. Então, o que vai acontecer? Fiz o ponto, agora eu vou fazer o retângulo que vai representar a parede do fundo. Tente fazer o mais retinho possível também. Então vamos lá. Puxa aqui, linha. Puxa uma linha. Puxa pra cá. Puxa pra cima. Mais um pouquinho pra cima. Puxa direita. Aí, pronto. O retângulo, que vai ser o fundo aí da nossa parede, vai ser a nossa parede de fundo, já está pronto. Ah, não gostei muito do ponto que eu coloquei ali. Já pode trocar o ponto de lugar, não tem problema. A gente só vem aqui, apaga o ponto. Opa! A gente vem aqui, apaga o ponto e faz ele mais aqui no meizinho. Pronto. Agora eu vou fazer as linhas laterais das paredes. E como que eu vou fazer isso? Agora que eu começo a usar mais a régua. Eu vou colocar a régua e vou sair desse ponto aqui e vou passar no vértice do cantinho aqui da parede. Ó. Usando a régua eu vou fazer uma linha que sai do ponto, passa pelo vértice da parede e vai até o fim da folha. Então, preste atenção. Colocou a régua no papel, colocou no ponto, puxou, passou pelo cantinho da parede e vai até o final da folha.
Essa linha aqui vai ser a minha referência. Vou fazer isso para os 4 cantos da minha parede de fundo. Então, puxei para a esquerda, para o direito, para a parte de cima, para a parte de cima. Pronto. Marquei os 4 cantos. Agora eu vou engrossar essa linha dos cantos, porque vai ser o limite ali das minhas paredes. Então, vamos engrossar a linha. Usar a régua para somente o vértice. Eu vou puxar até o final. Puxar cá, puxar cá. Lá em cima também, com a régua, tá? E aqui. Pronto. Já puxei os 4 cantos aí. Claro que depois eu vou acabar tirando, vou apagar essa linha mais clarinha aí, que era só as marcações que eu precisava fazer. Essas linhas mais claras, toda vez que eu sair lá do ponto de fuga e puxar alguma coisa, é uma linha que eu vou ter que apagar depois. Mas a gente vai ver ao longo do vídeo. Agora eu vou marcar a cama do lado esquerdo. Como que é a cama? Ela é um retângulo, então vou fazer um retângulo aqui, ó. Puxa um pouquinho, mais ou menos assim. Puxa para baixo aqui. Seria como se a marcação da cama lá no fundo. E ela também tem uma cabeceira, então ela puxa aqui, ó. Vamos puxar a cabeceira. Sobe um pouquinho, na altura do ponto, puxa para a esquerda. Pronto, marquei lá a cama. Vou marcar agora a cômoda do lado direito, mais ou menos da altura da cama. Pronto, marquei o lugar onde fica a cômoda do quarto. Agora lá em cima eu vou marcar os armários. Marquei a cômoda, marquei os armários, marquei a parte da cama lá na parede de fundo. Agora eu vou no meu ponto de fuga aqui, ó, no meu ponto que está aqui. Eu vou pegar minha régua, sair dele e passar pelos vértices de cada um dos retângulos que eu fiz ali para construir a continuação do meu objeto. No caso aqui, ó, põe a régua em cima do ponto, puxa passando por um dos vértices aqui da cama e vai até o final. Repete o processo para todos os outros vértices. Ó. Puxa para cá e vai até o final. Passa pelo vértice, até o final. Até o final. Aqui do armário. Então põe o ponto de fuga, puxa a parte de cima. Ponto de fuga, outro vértice. Até o final. Puxa o ponto de fuga, outro vértice. Até o final. Essa linha vai precisar até o fundo. Agora na cômoda. Puxa o ponto de fuga, passa pelo vértice e vai até o final. Puxa o ponto de fuga, vértice embaixo. Até o final. Tem um vértice final, né? Continua até o final. Vai marcar por cima, vai aparecer. Ótimo. Marquei quase tudo aqui. Agora eu vou desenhar os objetos continuando. Vou pegar a linha um pouco mais grossa agora. Cadê? Linha 3. Eu vou sair do vértice da minha cama, por exemplo, aqui, e puxar em cima da linha que eu acabei de construir para fazer a cama. Mas ela só vai vir até aqui. Embaixo a mesma coisa. Puxa do outro vértice, puxa até aqui. Belezinha? Agora eu vou pegar a da cama. Não queria uma cama tão grande. Ó. Escolhe um ponto, puxa para a direita. Esse aqui eu vou puxar perfeitamente reto. Na horizontal certinho. Desse ponto que eu escolhi, eu desço até lá embaixo. Ok. Prontinho. A marcação da cama está feita. Faz agora da cômoda. Do lado direito. Põe o vértice, puxa até o fim. Põe o vértice, puxa mais um pouquinho. Opa, puxou. Agora desce lá de cima até embaixo. Agora a gente puxa pro fundo e sobe. Apertando aqui, mais ou menos assim. Puxa pra cá. Agora barrar em cima. Puxa o vértice, em cima. Do vértice lá que a gente fez. Vou descer só até aqui. Seguindo de baixo. Mesma coisa direita. Sempre agora liga as pontas aqui e sobe aqui. Pronto. A marcação dos móveis ali está feita. Mas ainda faltam duas coisas aqui. Nós tínhamos um quadro na parede e um tapete no chão. Então, de novo, eu vou pegar lá do ponto e vou puxar uma linha de referência. Mais um pouco, lá do ponto, até o final. Um pouco mais lá, do ponto, até o final, um pouco mais acima. E para fazer o tapete, eu vou puxar uma para cá. O que eu vou fazer agora? Vamos fazer o quadro na parede esquerda. Não, só a linha. Pega a caneta, puxa para cá, puxa para cá. Pronto, a marcação está feita. Agora do tapete. Fez todas as marcações, está quase tudo pronto. Agora a gente vai apagar o que a gente não quer. Pega a sua borracha, mas não apague o ponto de fuga ainda. Eu vou apagar aqui a palavra ponto, mas vou tirar as linhas aqui em volta do ponto, mas vou deixar o ponto lá ainda. Talvez a gente ainda precise dele. Apaga essa linha, apaga essa linha, apaga essa linha, apaga essa linha, apaga aqui. Apagou, apaga tudo. Apaga a linha. Apagou aqui, tá. Pronto, apaguei as linhas que saiu do meu ponto de fuga, mas os objetos eles não são transparentes também, não é? Então nós precisamos apagar aquilo que não deve ser observado olhando para o objeto. Por exemplo, na cama tem a linha da parede, ó. Não preciso dessa linha da parede aqui, ó. Então eu vou apagá-la. A linha da parede a gente enxerga, a linha da parede, a linha de baixo, apaga. Pode. Pronto, agora a gente faz do lado direito. Apaga essa linha do armário, essa também. Vamos descendo.
Já apaguei todas as linhas que eu não vou precisar. Agora eu vou acrescentar os detalhes. Os detalhes não necessariamente precisa de régua, tá? A gente vai só acrescentar aí. Opa, apaguei uma linha que não podia, ó, que era a linha da parede que fica bem aqui, mas não tem problema. É só a gente refazer ela aqui, ó. A linha da parede e faltou um aqui do armário. Pronto. Vou acrescentar os detalhes, tá bom? Então vai dar uma acelerada aí. Então, tá aí. Esse é um desenho aí usando um desenho em perspectiva, usando o ponto de fuga. Você pode colorir, você pode acrescentar mais detalhes, não tem problema. Observa que a maior parte do que a gente fez aqui foi usando apenas a régua. Os detalhes são coisas pequenas e não ficou tão diferente assim do que eu tinha proposto inicialmente, não é verdade? Vamos só dar uma conferida. Olha só o que era proposto desde o começo e o que a gente construiu. Bastante parecido, não é? A ideia é a mesma. Faz o ponto de fuga e a partir dele a gente vai construindo as linhas dos outros móveis. E a proposta da atividade de hoje é justamente você vai escolher um cômodo para construir os móveis que estão nele. Tenta fazer pelo menos uma parte, o mais simples possível. Você pode copiar esse aqui que eu te mostrei ou você pode tentar fazer o seu, a sua cozinha, a sua sala, o seu quarto, enfim. Mas a ideia é que faça um ambiente, um cômodo de uma casa utilizando a técnica de ponto de fuga, ok? Então é isso aí, muito obrigado e tchau, tchau.